Você é casado? És casada? Tens uma namorada ou um namorado? Pensas e pretendes um dia casar? Então eu gostaria de fazer uma pergunta. Se já está em um relacionamento ou já casaste? A minha pergunta é: você está em harmonia com o teu parceiro ou você tem desarmonia? Estão de acordo na vossa maneira de pensar e tudo mais, ou você tem discórdia? E a minha outra pergunta é: se você tem discórdia no teu relacionamento, então por favor me diz lá, sabes qual é a razão da discórdia? Sabes o porquê que você e o teu parceiro têm essa discórdia? Não estão em concordância? Se você conseguir me responder essas perguntas, então você vai perceber exatamente o que vamos estudar hoje. Ok, pessoal, hoje nós vamos estudar sobre como andar com Deus. Ok? Como andar com Deus. Bom, para andar com uma pessoa normal, vamos dizer um teu amigo, para você andar com alguém que você considera teu amigo, você vai ter que selecionar bastante. Olha, vou dizer uma coisa sobre mim pessoalmente. Eu sou muito seletivo. Às vezes eu me sinto que é demais, né? Também tem algumas pessoas às vezes que reclamam. Eu sou muito seletivo nas pessoas que andam comigo. Às vezes eu prefiro mesmo ficar sozinho do que ficar com multidão. Do que ficar com muita gente. Que se calhar só vão tratar de assuntos que não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver, não vai me ajudar em nenhum ponto, percebes? Então eu sou muito seletivo nessa parte. Eu não sei se você é assim, se você é aquela pessoa que está com todo mundo e tudo mais, mas pronto, se calhar já experimentaste decepção também, porque de tanto que você fica com muita gente e você não seleciona, experimenta a decepção. Mas a minha questão é, por que você anda com teus amigos? Por que você anda com essa amiga, esse amigo? Ou, vamos dizer, com teu esposo? O que faz com que você fique em harmonia com teu esposo, com tua esposa? Sabes? Eu acho que você sabe, né? Bom, a desarmonia verdadeiramente acontece quando não há concordância. Por exemplo, o esposo quer isso, a esposa quer outra coisa. Aquilo não existe, o esposo quer isso, a esposa também quer. A esposa quer isso, a esposa também quer. Existe sempre desavença. A esposa quer isso, a esposa quer isso. Quando existe essa divisão, essa não concordância entre os dois, isso causa divisão. E Jesus falou isso muito bem no livro de Marcos. A palavra de Deus diz que quando um reino está dividido, ok? O reino não fica de pé. Quando uma casa está dividida, essa casa não ficará de pé, não permanecerá de pé, vai cair. A razão por que vai cair é porque essa casa não está em harmonia, está dividida. Eles não têm ideias em comum, ok? Agora, isso é muito importante ver esse aspecto aqui. Uma questão de confirmar o livro de Marcos. No livro de Marcos, aqui diz assim a palavra do Senhor. Marcos 3, verso 24, o Senhor diz assim: se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não poderá subsistir. Verso 25. Se uma casa fala de um lar, onde tem marido e mulher, percebes? Umas pessoas que estão no relacionamento, eu quero aqui fazer entender uma coisa. Quando você está num relacionamento para um dia se casar, você tem que perceber que você está a começar um princípio do que é viver junto, ou ter um lar, uma casa. Então, se você ali já tem divisões, e você não aprenderem a criar harmonia, isso vai provocar grandes problemas. E olha, veja aqui, eu não estou a falar o que é meu, estou a falar o que o Senhor está a falar. Se você é uma ovelha do Senhor, então você vai ouvir a palavra do Senhor. Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Olha o que o Senhor está dizendo aqui, verso 25. Se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Veja só o que o Senhor está a falar. Deus está a dizer, a casa não pode, até não está a dizer talvez vai, está a dizer não pode subsistir porque existe divisão. Divisão é discórdia, quer dizer que não existe harmonia, ok? Não existe harmonia. E Jesus continua a falar, se Satanás ou o reino de Satanás se dividir, esse reino não pode ficar em pé.
Bom, se o teu lar está dividido, se você tiver discórdia, então você está dividido. E se você está dividido, a tua casa, tarde ou cedo, vai completamente cair. Isso não é minha palavra, é palavra do Senhor. Então, sabes o porquê que tens discórdia no teu casamento, no teu lar? Sabe por quê? Porque não existe concordância. Ok? Por isso é que o Senhor pergunta no livro de Amós 3, verso 3. É fácil lembrar esse texto, né? 3, verso 3. Ok? O Senhor diz assim: poderão andar dois juntos se não tiverem em harmonia, se não tiverem de acordo. Ok? Porque para você estar de acordo com alguém, você precisa de... Quando essa pessoa fala uma coisa, você concorda. Agora, lembra uma coisa, não é só um lado que concorda, os dois lados vão ter que concordar. Quer dizer, quando você anda com alguém, se o teu esposo dizer uma coisa, você concorda com a tua esposa. Se a tua esposa dizer uma coisa, o esposo também concorda. Não é só um lado a concordar. Não é assim que funciona. Ok? Então, poderão andar dois, não é dois juntos se não estiverem de acordo. O nosso estudo de hoje é como andar com Deus. Esse exemplo que eu já mostrei há pouco, claramente nos mostra como é que é andar com Deus. Sabe por que você e eu não conseguimos andar com Deus? Porque nós não estamos de acordo, não concordamos com Deus. Deus fala assim: filho meu, eu te amo. E eu falo assim: mas eu não, como assim? Quer dizer, Deus fala: eu te amo. A ideia era de concordar com Ele, mas nós discordamos com Deus. Deus fala assim: eu posso te perdoar, eu te perdoo, eu lavo os teus pecados. Eu enviei o meu filho para te salvar, mas a gente discorda. Todas as vezes que a gente ouve a verdade da palavra de Deus, ok? A gente está a ouvir a voz de Deus. Mas quando a gente não concorda ou não crê no que o Senhor está a nos falar, a gente está a discordar. Ok? Quando a gente discorda, aquela é divisão. Quando a gente está dividido de Deus, o que vai acontecer? Quer dizer que não há conexão, então é mesmo uma queda. Ok? É uma queda, é uma caída aqui de relacionamento. Deus não quer isso. O Senhor quer que a gente aprenda a andar com Ele. Para andar com Deus, a gente tem que fazer o que Deus diz, já que é um relacionamento. Não é tipo uma questão de ordem, como algumas pessoas pensam. Ei, você me obedece, deixa eu fazer isso, não sei o que lá. Deus não é assim, tá? Deus não é assim da maneira que muitos pregadores o apresentam. Você é o filho, então você tem que ouvir o que eu falo. Ok? Eu aqui sou... Deus não se apresenta dessa maneira. Deus quer relacionamento. Relacionamento é bonito, não é uma coisa tipo de impor. Deus não é assim. Não é a questão de impor, mas é a questão de apresentar. Ele quer que você e eu perceba que a gente precisa de se relacionar. Por isso é que Jesus, quando Ele nos ensinou a orar, diz assim: quando vocês orarem, orem assim: Pai Nosso. Porque a ideia de pai e filho, ou filhos, okay, ou filhas, a ideia de pai e filho é que o filho e o pai têm relacionamento. Ok? É muito importante que você perceba isso. Então, lembre isso aqui. Deus quer relacionamento. Queres aprender como andar com Deus? Vou te mostrar aqui um texto no livro de João. João 15, verso 14. O Senhor diz assim: vós sereis meus, vós são meus discípulos, ou sereis meus discípulos, se fizerdes tudo aquilo que eu vos mando. Se fizerdes qualquer coisa que eu vos disser para fazer. Você é aquele tipo de pessoa que o Senhor fala assim: lembra-te do dia do sábado para santificar, e você fala assim: não, o Senhor não mandou isso deixa estar, isso não existe. Ou você é aquele tipo de pessoa que vai na palavra de Deus e seleciona algumas passagens e rejeita outras. É isso assim que você faz? Isso não é harmonia. A gente tem que aprender a ouvir a voz do Senhor quando Ele fala para nós. Tá? Porque, e quando a gente ouve a voz dele, a gente tem que entrar em harmonia, andar em harmonia com Ele. Andar com Deus quer dizer que é estar em conexão, é fazer o que Ele diz. Agora, lembra uma coisa: não é só você, não é só eu somente que faz o que Deus diz para nós, já que Ele nos vê como filhos e filhos, ok? Filhos e filhas, tá? Já que Ele nos vê assim, mas você também, quando fala para Deus, o Senhor ouve a tua voz, ou o Senhor fala contigo, te responde,
atende o teu clamor, Deus fala contigo. Aquilo é uma conexão. Você ouve de Deus, Deus ouve a ti. Por isso é que a palavra de Deus está cheia de passagem que o Senhor diz que quando a gente clama a Deus, Ele nos ouve. Ok? Por isso Ele diz assim, fale comigo. Orar sem cessar, quer dizer, falar com Deus sem cessar. Ok? Orar sem cessar, quer dizer, falar com Deus sem cessar. Não pensa que oração é um sistema de, sei lá, um costume, sei lá o que. Não, oração é conversar. Abrir o teu coração para Deus. Tenha um relacionamento com Deus. Conheça. Partilhe as dores, partilhe o que você sente, o que você não. Partilhe com Deus. Ele está disposto para te ouvir. Se a gente não entrar em concordância com Deus, então a gente está dividido, separado de Deus. Como andar com Deus? Andar com Deus é seguir e fazer o que Ele diz. E Ele vai ouvir o que a gente diz. Vai ouvir quando a gente fala com Ele. Por isso Ele diz assim, pede, busque, pedir a Ele. Ele vai ouvir. Há essa interação, tá? Muito importante no relacionamento. Eu espero que você, de hoje em diante, comece a ter essa jornada com Deus, andar com Ele. Não é preciso você ler tudo que está aqui. Você não vai ler tudo que está na palavra de Deus, na Bíblia, um só dia. Não. Você precisa, cada dia, um verso. Cada dia, ouvir a voz dEle. Ela falar para ti diretamente. Que Deus te abençoe. Até já.